Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui no Diário SA. Hoje o nosso mergulho vai ser nos números da Cogna Educação, sabe? Um nome de peso aí no setor educacional brasileiro. Acabou de sair do forno o relatório de resultados do terceiro trimestre de 2025, o 3T25. Nossa análise, ela vai se basear totalmente no comunicado oficial que a própria Cogna soltou ontem, dia 6 de novembro. O objetivo aqui é ir um pouco além dos números frios, sabe? Queremos entender os destaques, claro, mas também o que eles sinalizam sobre a saúde financeira, a estratégia da companhia e, claro, o que fica no radar para a gente acompanhar daqui para frente. Ok, vamos desempacotar isso. Para começar, vamos dar aquela olhada geral, nos principais indicadores financeiros. E já adianto, tem bastante coisa positiva, viu? A receita líquida, por exemplo, mostrou um crescimento bem robusto, quase 19% maior que no mesmo período do ano passado. Bateu 1,52 bilhões no trimestre. Impressionante, né? Sem dúvida. E se a gente olha o acumulado do ano, então, já são 4,8 bilhões em receita. É um avanço de 13% sobre 2024. Mostra uma trajetória bem consistente de crescimento na linha de cima, sabe? Exato. E falando em consistência, o EBITDA recorrente também veio forte. O que é mesmo o EBITDA recorrente, só para a gente nivelar aqui? Boa pergunta. O EBITDA é aquela sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, né? É tipo assim, uma medida que tenta mostrar a capacidade de geração de caixa operacional da empresa. O recorrente significa que eles fazem uns ajustes nesse número para tirar efeitos que não são usuais, sabe? Coisas que não devem se repetir, para dar uma visão mais limpa da performance contínua do negócio. Perfeito. Entendido. E esse EBITDA recorrente da Cogna, então, chegou a 422,7 milhões no trimestre, uma alta de quase 10% ano contra ano. No acumulado de 2025, já passa de 1,5 bilhão, né? Um crescimento de 12,4%. Exatamente. E olha, é o 18º trimestre consecutivo que esse EBITDA recorrente cresce. Isso é um marco bem importante, né? Sinaliza uma certa resiliência, uma capacidade de execução da gestão. Isso mesmo num ambiente que, a gente sabe que é competitivo e sempre tem discussões aí sobre mudanças regulatórias no ar, principalmente para o ensino superior. Mas teve uma pequena observação sobre a margem EBITDA, né? Parece que caiu um pouquinho no trimestre. Sim, é verdade. A margem EBITDA recorrente ficou em 27,7%. Foi uma queda de 2,3 pontos percentuais se a gente compara com o 3T24. Não é assim uma queda drástica, mas indica que os custos ou as despesas cresceram um pouquinho mais que a receita nesse período específico, entende? A gente pode explorar as razões disso quando formos olhar as unidades de negócio. Combinado. Agora, o que realmente chamou a atenção foi o lucro líquido. Uma virada, espetacular. A Cogna saiu de um prejuízo de 29,1 milhões de reais no terceiro TRI de 2024 para um lucro de 191,6 milhões agora no 3T25. É uma diferença enorme. É uma melhora muito, muito expressiva. E no acumulado do ano, o contraste é ainda maior, viu? Um lucro de 405,5 milhões de reais contra um prejuízo de 46 milhões nos primeiros 9 meses de 2024. Essa reversão não vem só do crescimento operacional, não. Vem também de uma melhora bem significativa no resultado financeiro. Tá. E isso nos leva para a geração de caixa e para o endividamento, que imagino que estejam conectados com essa melhora financeira, certo? Como é que ficaram esses números? Exatamente conectados. A geração de caixa operacional após CAPEX, que é basicamente o caixa que a operação gera depois de fazer os investimentos necessários para manter e expandir o negócio, foi muito forte no trimestre, 392,5 milhões de reais. E o caixa livre, aquele que sobra depois de tudo, como ficou? Positivo. 300,1 milhões no trimestre. E aqui, olha, vem um dado que eu achei impressionante.
No acumulado do ano, a geração de caixa livre já soma 583,9 milhões de reais. Isso é quase 200% a mais do que no mesmo período de 2024. Inclusive, só nesses 9 meses, a Cogna já gerou mais caixa livre do que no ano de 2024 inteiro. Uau, puxa vida. Isso certamente ajuda a explicar a redução da dívida, então. Com certeza. Com esse caixa todo entrando, a dívida líquida caiu 474 milhões em um ano. Fechou setembro em 2,6 bilhões. E a alavancagem, que é aquela relação entre a dívida líquida e o EBITDA recorrente dos últimos 12 meses, caiu para 1,11x. O relatório até destaca que a menor alavancagem dos últimos 28 trimestres, ou seja, dos últimos 7 anos. É uma recuperação financeira notável, então, saindo de uma situação talvez mais apertada para um nível de endividamento bem mais confortável. Exato. E essa forte geração de caixa, além de permitir reduzir a dívida, abriu espaço para alguns movimentos estratégicos. Um deles foi a aquisição da Faculdade de Medicina de Dourados, a FMD, por 54,4 milhões, um valor que, segundo a Cogna, representa mais ou menos R$ 906 mil por vaga autorizada pelo MEC. É um reforço ali na vertical de medicina, que geralmente tem margens mais altas. E teve também aquela oferta para recomprar ações da Vasta, a subsidiária deles lá nos Estados Unidos, certo? Como foi isso? Isso, uma tender offer, que é uma oferta pública para comprar ações dos acionistas. A ideia era recomprar até quase 80 milhões de dólares em ações da Vasta. Essa operação, ela foi adiada temporariamente por causa de um shutdown do governo americano que afetou a CVM deles lá. Mas a intenção estratégica, de aumentar a participação ou talvez até fechar o capital da Vasta ficou bem clara. Entendi. E como que a melhora no resultado financeiro se conecta com a dívida? Você mencionou isso antes. Então, além de reduzir o saldo da dívida em si, a Cogna vem fazendo um trabalho de liability management, que a gente pode chamar de gestão de passivos. Basicamente, eles têm renegociado dívidas, sabe? Trocando dívidas mais caras por outras mais baratas. E também alongando os prazos de pagamento. Isso reduz a despesa com juros. No acumulado do ano, por exemplo, eles pagaram 155,6 milhões de reais a menos em juros do que no mesmo período de 2024. Esse dinheiro que deixa de ir para os bancos, ele sobra no caixa e ajuda a turbinar o lucro líquido, entende? Ah, faz todo sentido. A gestão da dívida foi crucial para essa virada no lucro, então. Agora, é aqui que fica realmente interessante. Como essa performance toda se traduziu em cada uma das grandes áreas de negócio da Cogna? Vamos começar pela Kroton, a divisão de ensino superior. Olha, a Kroton é o carro-chefe em termos de receita, E também cresceu bem, 20,9% no trimestre, chegando a 1,13 bilhões. A base de alunos também continua subindo, viu? Pelo 17º trimestre seguido. Mas foi na Kroton que a gente viu aquela pressão na margem EBITDA que comentamos antes, O que aconteceu ali? Exato. A estratégia da Kroton foi interessante. Para lidar com a competição que a gente sabe que é acirrada e também com a incerteza regulatória, em vez de entrar numa guerra de preços, e baixar mensalidades, eles optaram por manter o ticket médio elevado. E para atrair alunos nesse cenário, eles usaram uma tática chamada Pague Fácil. Pague Fácil. O que é isso exatamente? É um programa que permite ao aluno parcelar as primeiras mensalidades, diluindo um pouco o custo inicial do curso. Isso ajuda na captação de alunos, mas tem um efeito colateral, aumenta o risco de inadimplência lá na frente. Entendi. Então, para compensar esse risco maior, eles tiveram que aumentar a provisão para devedores. Aquela reserva para calote. Precisamente. A PCLD, que é a provisão para créditos de liquidação duvidosa, aumentou bastante. A relação PCLD sobre a receita operacional líquida, ROL, foi de menos 13,8% no trimestre. Para a gente ter uma ideia, no mesmo trimestre de 2024 tinha sido menos 6,2%. Essa PCLD maior, ela acaba consumindo parte do resultado e foi o principal fator que pressionou a margem EBITDA da Kroton, que caiu 3,2 pontos percentuais. É o famoso trade-off, então. Uma escolha estratégica com prós e contras.
Eles protegeram o preço, o ticket médio até subiu bem, né? Mais de 11% no geral. Sim, subiu em todas as modalidades. Presencial, Croton Med, que são os cursos de medicina, e principalmente no EAD, que teve uma alta de 14%. Isso foi puxado por cursos na área da saúde, que tem um valor agregado maior. Mas, em troca, assumiram um risco maior de inadimplência e uma margem um pouco menor no curto prazo. A aposta é que manter o valor do aluno compensa no longo prazo. Seria isso. Essa parece ser a lógica, sim. É uma estratégia para tentar preservar valor num mercado difícil. A grande questão agora é a sustentabilidade disso, né? Será que eles vão conseguir controlar essa PCLD nos próximos trimestres ou ela vai continuar pressionando a margem? É um ponto, assim, crucial para a gente monitorar. E além dessa questão financeira, o relatório menciona alguma melhoria na experiência do aluno na Croton? Alguma coisa nesse sentido? Sim, eles destacam um aumento no NPS, que é o Net Promoter Score, aquela métrica bem popular de satisfação do cliente. O NPS geral subiu 2 pontos percentuais em relação ao ano passado e o presencial mostrou uma melhora ainda maior. Falam também de um bom desempenho do novo AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, e de vários prêmios na área de experiência do cliente. E tem um dado interessante. A taxa de aprovação nas primeiras provas aumentou quase 10 pontos percentuais em relação ao semestre anterior. Isso pode indicar uma melhora na qualidade do ensino ou talvez no engajamento dos alunos, né? Interessante isso. Saindo um pouco da Croton e dessa dinâmica de preço versus risco, vamos para a Vasta. Ela atua no mercado B2B, né? Fornecendo soluções para escolas de educação básica. Como foi lá? Na Vasta, a história é um pouquinho diferente. A receita também cresceu bem, 13,4% no trimestre, alcançando 249,6 milhões, e eles fecharam o ciclo comercial de 2025, que representa as vendas para o ano letivo seguinte, com uma receita contratada, o ACV, 14,3% maior que no ciclo anterior. ACV é o valor anual de contrato, certo? Basicamente, o quanto eles já garantiram de receita para o próximo ano com as escolas parceiras. Exatamente. E esse crescimento do ACV acima da inflação sugere que a Vasta está conseguindo não só reter clientes, mas também vender mais soluções ou talvez aumentar preços. O foco estratégico aqui parece ser em escolas de maior qualidade, sabe? Com maior potencial de LTV. LTV, o Lifetime Value, o valor que o cliente gera ao longo de todo o relacionamento com a empresa, certo? Isso. Eles priorizam marcas premium, como Anglo e IPH. Além disso, eles destacam o crescimento em soluções complementares, que não são o sistema de ensino principal, e também receitas de não subscrição, como as taxas da rede própria Start Anglo, e também a entrada em contratos B2G. B2G, Business to Government, vendas para o setor público. É uma frente nova para eles essa. É uma frente que eles estão explorando mais, sim. Pode trazer volumes grandes, né? Mas geralmente com margens um pouco diferentes do B2B tradicional. É mais uma avenida de crescimento sendo testada ali. E a Start Anglo, aquela rede de escolas bilíngues deles, mencionaram alguma coisa sobre isso? Como está indo? Sim, destacaram como um ponto de crescimento acelerado. Já tem 6 escolas operando, mais de 50 contratos de franquia assinados e um funil de vendas com quase 300 potenciais interessados. Parece promissor no papel, né? Mas como você mesmo disse antes, o desafio é transformar esse potencial em resultados concretos e, claro, lucrativos, especialmente no modelo de franquia que é relativamente novo para eles nessa escala toda. Entendido. E por último, a gente tem a Saber, que reúne as editoras mais tradicionais, né? Ática, Scipione, Saraiva e outros sistemas de ensino. Como foi lá? A receita da Saber cresceu 9,4% no trimestre, 145,8 milhões. O destaque aqui não foi tanto o crescimento trimestral em si, mas sim uma conquista estratégica bem importante no PNLD. PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, aquelas compras gigantescas de livros que o governo federal faz para as escolas públicas. O que aconteceu lá de importante? Então, a Saber teve um ganho bem expressivo de market share, de participação de mercado na licitação para o ensino médio. Eles aumentaram a fatia deles em 8 pontos percentuais, chegando a 30% do mercado.
Com isso, a Saber, com suas marcas Ática, Scipione e Saraiva, se tornou a segunda maior fornecedora para o ensino médio no PNLD. Isso é relevante porque o PNLD funciona em ciclos, né? Quer dizer, esse ganho agora deve gerar receita nos próximos anos, é isso? Exatamente. O PNLD tem ciclos de compra e recompra. Esse ganho de participação agora deve se traduzir num volume maior de pedidos e, consequentemente, no impulso na receita da Saber nos próximos trimestres e anos. É uma notícia muito positiva para o médio prazo da unidade, sem dúvida. E como isso se reflete nos números atuais? A receita acumulada da Saber no ano caiu um pouquinho, não foi? Caiu 9,2%, mas isso, na verdade, já era esperado e tinha sido comunicado. O motivo principal foi o calendário do PNLD de 2024, que foi um ano sem o evento chamado Nova Compra, e também teve a venda de uma operação menor de livros técnicos, assets, que eles tinham. Se a gente excluir esse efeito da venda, a receita acumulada fica mais ou menos estável em relação a 2024. O EBITDA da Saber no trimestre caiu um pouco por causa de custos da campanha do PNLD, mas no acumulado do ano mostra crescimento e expansão de margem. Isso indica uma gestão eficiente e um mix de produtos talvez mais rentável. Ok, então olhando para as 3 unidades, a gente vê estratégias bem distintas. Croton fazendo uma aposta tática com o Pague Fácil para segurar valor, né? Vasta focando em qualidade, LTV e novas avenidas como Start Anglo e B2B, e a Saber colhendo frutos de longo prazo com esse ganho no PNLD. Efeito. E o fio condutor que parece unir tudo isso é uma disciplina na gestão. O controle de custos e despesas aparece nos números, apesar de alguns aumentos pontuais que são justificados, né, como a PCLD na Croton ou marketing na Vasta e na Saber para impulsionar vendas. Há um foco claro na alocação de capital e principalmente na geração de caixa livre. Foi isso que permitiu essa desalavancagem tão expressiva, mesmo com a aquisição e planos de recompra de ações rolando. Olha, além de toda essa análise de negócio e financeira, o relatório dedica uma parte considerável a temas como inovação, pessoas e ESG. Muitas vezes isso parece um pouco, desconectado da discussão principal de resultados. Faz sentido a gente dar atenção a isso? É só para inglês ver, como dizem, ou tem impacto real na estratégia e no valor da empresa? Essa é uma ótima pergunta. Na minha visão, tem impacto real e crescente, viu? Não é só filantropia ou marketing, não. Investir em pessoas, e eles citam reconhecimentos como o Great Place to Work, o GPTW, programas como o Potência Negra para desenvolver lideranças negras, iniciativas de carreira e desempenho. Isso fortalece a cultura, atrai e retém talentos. E isso é crucial para uma empresa de serviços educacionais, concorda? Funcionários engajados tendem a entregar um serviço melhor, o que impacta a satisfação do aluno, como a gente viu no NPS da Croton, e no fim das contas o resultado financeiro. Faz sentido, faz sentido. E a parte de inovação com o Cogna Labs, como você vê isso? O Cogna Labs, com aquelas frentes de Corporate to Venture Building, que é criar novos negócios internamente, e Open Innovation, que é a conexão com startups via Radar Inovação, é o motor para buscar o crescimento futuro, né? É a empresa olhando além do seu negócio atual, buscando novas fontes de receita, novas tecnologias, formas mais eficientes de operar. Ignorar a inovação hoje em dia é um risco enorme para qualquer setor, eu acho. Com certeza. E o SG ambiental, social e governança. Eles listam várias iniciativas, fóruns, reconhecimentos. O ESG hoje é visto pelo mercado como um indicador de resiliência e boa gestão. A parte ambiental, por exemplo. Eles mencionam o consumo de água, energia com alta parcela renovável, se conecta com eficiência e também com riscos climáticos. A parte social, diversidade, saúde e segurança, projetos com a comunidade como aquelas bolsas em parceria com o Mover, se conecta com a reputação da empresa, com a licença social para operar, e também com a atração de talentos diversos. E a governança, prêmios de comunicação, departamento jurídico, se conecta com transparência e a confiança dos investidores. Então a ideia é que essas práticas não são só custos, mas sim investimentos que fortalecem a empresa a longo prazo e a tornam mais atraente para clientes,
funcionários e investidores. Seria isso. Exatamente. Empresas com boas práticas de ESG e foco em inovação e pessoas tendem a ser vistas como mais sustentáveis e talvez menos arriscadas no longo prazo. Isso pode acabar se refletindo no valor das ações, no custo da dívida e na capacidade de navegar por crises. Não são garantias, claro, mas são fatores cada vez mais ponderados na análise de qualquer companhia hoje em dia. Entendido. Bom, acho que conseguimos cobrir bastante terreno aqui. Fazendo um resumo bem rápido, a Cogna apresentou um terceiro trimestre forte, com crescimento robusto da receita, uma virada impressionante para o lucro líquido, né? Ajudada pela gestão da dívida e pela forte geração de caixa. Essa geração de caixa permitiu reduzir a alavancagem para o menor nível em 7 anos, mesmo com investimentos estratégicos. Nas unidades de negócio a gente viu estratégias claras. Croton apostando no Pague Fácil para manter o ticket, Vasta focando em premium e novas frentes e Saber capitalizando um ganho importante no PNLD. Então, o que tudo isso significa, olhando para frente? Significa que a Cogna parece estar numa trajetória de recuperação financeira bem sólida e com estratégias definidas para cada um dos seus mercados. No entanto, como sempre, ficam perguntas importantes no ar para quem acompanha a empresa. São pontos para a gente refletir e continuar monitorando. Quais seriam os principais pontos para a gente ficar de olho, então? Bom, primeiro na Croton. Como a empresa vai lidar com as potenciais mudanças regulatórias no ensino superior, especialmente no EAD, que estão sempre em discussão por aí. E a estratégia do Pague Fácil, ela vai ser sustentável? Vão conseguir manter o crescimento do ticket médio sem que a PCLD saia do controle no longo prazo? É um equilíbrio bem delicado, né? Segundo, pensando na Vasta, o ritmo de crescimento do ACV pode ser mantido e, principalmente, a promessa da Starta Anglo vai mesmo se concretizar? Qual vai ser a velocidade e, mais importante, a rentabilidade dessa expansão via franquias? Terceiro, na Saber, aquele ganho de market share no PNLD do ensino médio vai realmente se traduzir no aumento de receita que se espera nos próximos anos? Como a empresa vai gerenciar a volatilidade que é natural dos ciclos desse programa governamental? E, por fim, olhando a Cogna como um todo, a empresa vai priorizar continuar reduzindo a dívida ou vai talvez acelerar investimentos em crescimento, seja orgânico ou via novas aquisições? Encontrar o equilíbrio certo entre desalavancagem e investimento para o futuro é sempre um desafio enorme para a gestão, né? Excelentes pontos para a gente ficar de olho nos próximos resultados e nos próximos comunicados da empresa. Muita coisa acontecendo e, como você disse, muitas perguntas ainda em aberto. E para não perder as próximas análises e acompanhar de perto o desenrolar dessas e de outras histórias do mundo corporativo, bom, já sabe, Clica aí em seguir o Diário SA no seu aplicativo de podcasts favorito. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima.